Sejam muito bem-vindos à sequência didática proposta especialmente para alunos com desortografia. O transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na escrita, também conhecido por desortografia, é caracterizado por comprometimentos relacionados à ortografia, gramática e redação, mesmo que o aluno possua capacidade intelectual. Dessa forma, indivíduos com dificuldade para aprendizagem nesse campo provavelmente são alunos que terão limitações ou comprometimentos na aprendizagem no ensino fundamental. A desortografia é caracterizada pela dificuldade de fixação das regras ortográficas, apresentando frequentemente substituição, omissão, inversão de grafemas, alteração na segmentação de palavras, persistência no apoio da oralidade na escrita e na dificuldade da produção de textos. Essa escrita incorreta vem acompanhada de erros e substituições de grafemas que estão associados a alterações no mecanismo de conversação letra-som, podendo interferir nas funções auditivas superiores e nas habilidades linguísticos perceptivas. Tendo em vista que alunos com desortografia possuem dificuldades ortográficas, elaboramos um plano de aula que contemplará abrangentemente a observação, análise e trabalho com a aquisição da linguagem escrita dos grafemas P e B. Fundamentaremos a explanação, prática e aplicação desses grafemas em textos, contribuindo para o desenvolvimento do aluno na utilização correta das letras e ampliando sua base ortográfica. Esse plano de aula é proposto para o terceiro ano do ensino fundamental. Temos como objetivo a construção do sistema alfabético e da ortografia com análise linguística e semiótica, tendo como base a habilidade da Base Nacional Comum Curricular. Observar e refletir sobre a escrita correta das palavras, analisar o uso das letras P e B, identificando-o através do som fonético, escrever corretamente as palavras e ampliar o vocabulário. Inicialmente, os alunos serão organizados individualmente. No decorrer das atividades propostas, terão a oportunidade também de trabalharem em grupo. A didática desse plano de aula seguirá em 3 etapas, sendo elas: na aula de abertura dessa sequência didática, o professor irá iniciar lendo o poema O Papagaio Paquito, de Graça Battucci. Paquito é o papagaio da Bianca. Ele fica o dia todo de prosa pendurado no poleiro da gaiola. Ele gosta de pamonha, pipoca e goiaba madura. Gosta também de pirulito. Se descuidar, ele come até o palito. Paquito arma o bote e dá bicadas quando alguém faz batucada. Ele não gosta de barulhada. Esse papagaio é mesmo uma piada. Após a leitura, provocará reflexões nos alunos por intermédio de questões emblemáticas, como: quais são as letras cujo som mais aparecem nesse poema? Quais são as palavras desse poema que possuem a letra P? O professor irá registrar no quadro as palavras citadas pelos alunos, formando uma lista de palavras com a letra P. Quais são as palavras que possuem a letra B? O professor fará outra lista de palavras com a letra B. Após, fará a leitura compartilhada das palavras registradas e chamará a atenção dos alunos para a pronúncia e escrita das letras P e B, que apesar de serem pronunciadas de forma parecida, cada uma dessas letras representa um determinado fonema e grafema. O professor organizará a turma em dupla, de modo que os alunos que já leem fluentemente possam estar distribuídos nas duplas para ajudar os colegas em processo de alfabetização, para praticarem os exercícios. O professor entregará uma folha de atividade com poema impresso para os alunos e solicitará que circulem de uma cor as letras P e de outra cor as letras B, encontradas no poema. No caderno, deverão reescrever todas as palavras encontradas, colocando-as no quadro das letras P, em outro quadro as letras B. E para concluir a primeira etapa do plano de aula, o professor solicitará que escrevam no caderno uma frase para cada palavra. Segunda etapa. O professor seguirá propondo atividades para fixação e prática da utilização dos grafemas P e B. Nesta etapa, ampliará o dicionário e os alunos trabalharão com diversas outras palavras do dia a dia que possuem essas letras. O professor contribuirá individualmente para os alunos o material para estudo, como cruzadinhas, atividades de consciência fonológica, com que letra escrevo? Complete a palavra, escrita de nomes de amigos e familiares que contenham esses grafemas. Relacione a imagem com a escrita, recorte colagem de figuras que inicie com P ou B. E para concluir, o professor promoverá o letramento por intermédio de outros gêneros textuais e análise dos grafemas.
apresentará um anúncio de jornal e farão a leitura em conjunto. Circularão os grafemas, contribuirão as letras em quadros distintos e para casa. Levarão uma proposta de atividade, que consiste em colar no caderno um texto que encontrarem na vida cotidiana, seja receita culinária, folhetos, bilhetes, cartas, dividirem em quadros as palavras com os grafemas P e B e formarem uma frase para cada palavra encontrada. Os alunos deverão trazer a atividade na seguinte aula para debate com a turma. Terceira etapa. Para a conclusão dessa sequência didática de análise e prática dos grafemas P e B, o professor promoverá um período para as crianças individualmente exporem para a turma a resolução da atividade proposta na aula anterior. Com essa metodologia, o professor garantirá a colaboração para a interação entre os alunos, flexibilidade e pluralidade de possibilidades da escrita e o compartilhamento de experiências do aprendizado. E para efetivarem a capacidade de diferenciação entre fonema e grafema das letras P e B, o professor poderá organizar os alunos em uma roda e editar palavras que contenham essas letras. Os alunos deverão escrever no caderno e, ao findar, o professor fará a correção coletiva com a turma, revisando todo o conteúdo exposto nessa sequência didática. A avaliação será feita diariamente com a participação, dedicação e empenho individual dos alunos nas atividades propostas. O professor poderá utilizar recursos didáticos para analisar o desenvolvimento do aluno de forma singular, propondo ações para levá-los à reflexão e argumentação do que se aprendeu, como chegou a determinada resposta, e durante a prática em sala de aula, questionar a diferença de uma letra para outra em seus aspectos fonéticos e gramaticais. Assim, os alunos exercerão e aplicarão de forma concreta o seu raciocínio e exibirá o seu desenvolvimento no estudo, permitindo o professor avaliar o seu progresso original.